Olá a todos, bom dia. O meu nome, para quem não conhece, sou André Mascarenhas, sou eu que estou à frente do projeto O Comunicador Assertivo. Nas últimas semanas e depois da entrevista com o ator André Nunes, não tem sido fácil levar a cabo projetos que eu tinha agendados devido à pandemia, mas também a questões pessoais. Mas o tempo de espera valeu a pena, porque a convidada de hoje não podia ser mais enquadrada nos tempos que vivemos hoje em dia, da pandemia, e vão perceber mais à frente porque é que eu digo isto. A minha convidada foi educadora de infância e deixou essa profissão não por falta de jeito, mas porque considerou que a sua verdadeira vocação seria ajudar os outros a encontrar o bem-estar físico e mental, e porque não o bem-estar total, e como tal resolveu dedicar-se de alma e coração a adquirir ferramentas que lhe permitissem ser uma pessoa extremamente competente naquilo que hoje faz. Hoje em dia é Master Coach com programação neurolinguística, mais conhecida como PNL, mestre em Reiki, formação em linha de tempo avançada, física quântica e hipnose. Quem a conhece como eu sabe que é uma pessoa muito calma, com uma energia extremamente positiva. Em tempos de pandemia e com o confinamento, apesar de estar aliviado, ainda a ser necessário, a trazer alterações emocionais e comportamentais de diversa ordem, eu creio que faz todo sentido conhecer a terapeuta holística Joana Marques de Oliveira. Joana, seja bem-vinda, podes ligar a tua câmara e o teu som. Espero que não tenhas adormecido com a minha introdução mais ou menos desinteressante. Estás sem som, deixa-me dizer disso. Estás, e agora já Ok. estás com som. Olá, Em bom primeiro lugar, dia. bom dia, muito obrigado por teres aceito o convite, porque eu sei que tens uma agenda, felizmente para ti, muito preenchida. E deixa-me só dizer a quem nos está ou quem nos vai ouvir, que vai ser assim muita gente, esperamos nós, que esta conversa já estava para ser gravada, realizada há bastante tempo, mas por falha minha, mais minha do que tu até, houve sempre alguma coisa que impediu, como tu sabes, e nós várias vezes brincamos com a situação. Mas a espera vai valer a pena e as pessoas vão conhecer uma pessoa que de facto lhes pode mudar a vida e muito interessante. Deixa-me só ver aqui um Olha, enquadramento. obrigada por esta introdução. Ahm, claro que é sempre bom ouvir estas palavras e percebermos o reconhecimento das pessoas que estão à nossa volta. E obrigada pelo convite. Digamos que foi algo interessante para os dois, porque há muito tempo queria conversar com uma pessoa da tua área, porque, tal como eu disse na introdução, vivemos em tempos de pandemia e há confinamento, apesar disto agora já estar um bocado mais soft, digamos assim, mas há alterações comportamentais e há muita gente a ir-se abaixo, entre aspas, e acho que é neste aspecto, e em muitos outros, já lá vamos, que tu entras. Portanto, creio que esta conversa não poderia ter calhado a melhor altura. Eu disse que tu começaste como educadora de infância e que deixaste a profissão não por falta de jeito, muito pelo contrário, mas porque sentiste uma vocação superior, como se fosse um chamamento. Queres-nos explicar como é que, e este comentário não é negativo, pelo contrário, como é que uma educadora de infância passa ou escolhe ser terapeuta holística? Olha, como é que passa? No fundo, refletindo sobre o que estás a dizer, eu não olho para o meu percurso e percebo que o percurso não podia ser de outra forma, porque eu com 18 anos eu não tinha forma de saber o que era uma terapeuta holística. Claro. Nem de coach, eu não ouvia falar de coaching na altura.
Então estava longe, muito longe dessas áreas. Se calhar se estivesse rodeada de pessoas que estivessem envolvidas no desenvolvimento pessoal, que tivessem mais essa preocupação a nível pessoal, espiritual, talvez eu já tivesse ouvido falar e até pudesse perceber o que era uma terapeuta holística, pronto. Mas, de facto, eu não estava rodeada de pessoas assim. E, portanto, o percurso não podia ser de outra forma, porque na altura o que eu sabia é que eu queria trabalhar com crianças e famílias, pronto, isso era certo. Então eu na altura lembro-me de perguntar o que é que eu podia ser para trabalhar com crianças, para ajudar crianças a crescerem, a se desenvolverem e ajudar também os pais, ou seja, isto esteve sempre muito presente, desde muito nova que eu tenho noção que eu queria ajudar pais a serem melhores pais, a serem pais mais conscientes. De certa forma, querias ter uma ação, digamos assim, querias cuidar dos outros, ajudar os outros a serem melhores pessoas e a viverem em mais harmonia, basicamente. Sim, sim. E depois também é perceber que tudo começa nas famílias. Portanto, se eu conseguir ajudar o núcleo familiar, eu estou a contribuir, sem dúvida, para um mundo melhor. Pronto, porque esses pais vão estar a criar as crianças, não é? As crianças e os adultos do futuro. Pronto. Então, sempre esteve assim muito presente. E olha, como é que eu cheguei a terapeuta holística? Respondendo ao que tu perguntaste. Já tens vindo a responder, mas podes continuar. Sim, pronto, mas é só para explicar melhor como é que, entretanto, também cheguei lá e porque que eu hoje me defino como uma terapeuta holística e porque que eu tenho esta visão da cura, pronto, a meu ver. Então, eu trabalhei durante 8, 9 anos como educadora de infância em vários colégios, sejam colégios privados, IPSS, e eu, desde cedo, percebi que o que eu mais gostava era de ajudar os pais a perceberem que a dinâmica familiar ou que a comunicação que estavam a ter não era a mais eficaz. E a parte disso também era quando eu estava com as crianças de 1 para 1, onde eu tinha, por exemplo, aquelas oportunidades que eu podia estar a trabalhar só com uma criança, porque as outras crianças estavam a trabalhar nas diferentes áreas da sala. E eu aí tinha a oportunidade de desbloquear os problemas emocionais deles. E eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade a fazer isso. E isso era o que me dava um real gozo na minha profissão. Era aí que sentias mesmo realizado. Sim, eu achava que isso era normal, que todas as educadoras sentiam isso. Porque de alguma forma... Não, isso não aconteceu de facto, porque eu a dada altura eu comecei a perceber que as pessoas reconheciam em mim um valor para lidar com as crianças mais difíceis, com os casos mais complexos, como por exemplo uma criança com 3 anos não falar uma única palavra e passado pouco tempo começar a falar, ou uma criança que até aos 3 anos brincava sempre sozinha, não socializava com as outras crianças e de repente ir para a minha sala e eu começar a ajudá-la e a perceber o que é que ela precisava e passado pouco tempo ela estar a brincar imenso e chegar a um ponto de ser a criança mais sociável. Eu cheguei a olhar para esta criança, por exemplo, e ver que ela ao fim de estar comigo 3 anos, ela teve 3 anos comigo, era a criança, se não era a criança mais sociável da minha sala, era das crianças mais sociáveis. Portanto, isto é só questões emocionais que se tem que perceber. Pronto, e tem que se perceber o que é que ela precisa para que ela seja sociável ou para que ela comunique. E isso não estará, obviamente, não será estranho, ou o facto de eu ter dito na introdução que tu és uma pessoa, eu conheço há algum tempo, sei mais ou menos como é que funcionas e
essa tua energia positiva que eu me referia, essa tua aura quase flutuante, e a confiança que transmites, neste caso, às crianças, se calhar, e eu digo se calhar, de certeza, também contribui para que elas se sintam mais, digamos, desbloqueadas contigo, mais confiantes, e a confiança por si só vai ajudar a libertar os medos, vai ajudar a que nos sintamos em território mais confortável. Talvez por isso, contigo as coisas tenham corrido de maneira diferente do que as outras educadoras de infância. Corrige-me se eu estiver errado. Olha, eu olhando para trás, eu percebo que eu fui uma educadora que dava muito foco à parte emocional, pessoal e social. Pronto, porque para mim isso é a base. E se eu for às orientações curriculares do pré-escolar, eu percebo, e o que lá diz é mesmo isso. A base de formação de qualquer ser humano é a formação pessoal, social e emocional. Portanto, o foco deve ser isto, porque se a criança estiver bem estruturada nesta área, ela vai aprender tudo. Ela vai conseguir aprender tudo o que ela quiser e vai conseguir ser quem ela quer ser neste mundo. Vai ter os canais Agora, basicamente todos abertos para a aprendizagem, sem qualquer outro tipo de preocupações, basicamente. sim, exatamente. Portanto, não vale a pena começar as coisas ao contrário, que é começar a impingir matemática, português. Começar a entupir logo assim Exatamente, à partida. sobre noções do mundo e o que é um país, o que é uma cidade, quando ela ainda nem se conhece, ainda não conhece as suas emoções, não sabe lidar com as suas emoções. Portanto, primeiro tem que vir isso, tem que vir essa estrutura. Exatamente, tem que vir essa estrutura e tem que, para que ela consiga ser realmente quem ela quer e feliz. Mais do que isso é também ela ser feliz. Ser feliz. E eu pego nas tuas palavras para te perguntar. Já respondeste de certa forma, mas podes aprofundar um bocadinho. O que é, ao fim e ao cabo, ser uma terapeuta holística? Já acabaste por já dar umas luzes, mas se puderes aprofundar, quem nos vai ouvir, agradece imenso. Ok. Então, olha, o que é ser uma terapeuta holística? Basicamente é uma terapeuta que tem como base a cura integral do ser humano. Ou seja, ela vê que a cura só acontece de uma forma integral, vendo o ser humano como um corpo físico, um corpo emocional, um corpo espiritual e um corpo mental. E basicamente não vê o ser humano como apenas emocional. Não, ele vê isto como um todo, porque nós somos feitos pronto, temos uma parte mental, temos uma parte emocional, mas também temos o nosso corpo físico, que faz com que é o veículo, é o nosso veículo, Exato. É o veículo que faz com que nós consigamos atrair o que queremos e o que estamos a vibrar, essencialmente. Nós somos energia, ao fim e ao cabo. Assim, basicamente. Então é perceber que é perceber esta dinâmica e conseguir chegar a estes 4 corpos, conseguir chegar a estas 4 vertentes. Porquê? E porquê que eu comecei a perceber durante o meu caminho que realmente isto é importante, este passo? Porque a dada altura, tenho, é verdade. À vontade. Porque a dada altura, no meu percurso pessoal, eu comecei a perceber que eu tratava as minhas emoções e tratava a parte mental, mas ficava a faltar algo. Ou seja, era como eu desbloqueava a parte emocional, eu desbloqueava a parte mental, mas sentia que faltava conexão, sentia que faltava sempre alguma coisa, que havia ali bloqueios. Não havia interligação entre os diversos fatores. Havia sempre alguma coisa que estava solta. Sim, e o que é que eu comecei a perceber? É que o que me faltava era a parte energética, a parte espiritual, trabalhar, e a parte física, trabalhar essas vertentes. E só aí, quando eu comecei a desbloquear também essas partes, porque nós somos feitos disso também,
é que a minha vida começou a fluir nas direções que eu queria. Porque a minha vida sempre. É importante dizer isto que era. É importante dizer isto que é. Nas direções que eu queria. Porque a minha vida fluía. Claro, Eu tinha um podia não ser da trabalho. maneira que tu querias. Podia ser Exatamente. um bocado em modo robô. Não interessava muito. Exatamente. E o que eu percebi a dada altura na minha vida é que nada estava como eu queria. Ou seja, eu acabava por estar a viver a vida de outra pessoa. Ou Uma vida a que vida tu não que. querias, simplesmente. Sim, Não era 100%, não estavas 100% realizada. sim, sim. E era muito a vida que me tinham incutido. Sabes? Que a sociedade que impunha, de certa forma, a família, toda a gente. Pronto. Ou seja, Infelizmente, há muita gente a viver assim, há algumas porque nem sequer se dão conta de que estão em piloto automático, outras sim, porque, infelizmente, não têm alternativa senão ter essa vida. Mas pronto, sempre que possível, eu acho que devem fazer como tu fizeste, lutar por aquilo em que acreditam e pronto, e procurar realmente que ao fim do dia cheguemos a casa e digamos, epá, eu hoje fiz a diferença no mundo, mudei a vida de uma pessoa que seja, já é ótimo, e sinto-me feliz por isso. sim, Uh, sim. E basicamente, só para concluir, esta sim, questão é força, que desculpa. foi no Reiki que eu encontrei, no Reiki não só, e na respiração holotrópica, em técnicas de respiração, é que eu encontrei este desbloqueio da parte física, espiritual e energética. Porque até ali eu não tinha conseguido desbloquear essas vertentes, não é? Essas partes em mim. Posso dizer que o Reiki é mesmo a minha ferramenta, ou seja, é aquela ferramenta onde eu utilizo todos os dias. E porquê? Porque é uma forma de limpar todas as energias negativas que estão em mim. É uma Porquê? espécie Porque, de desfragmentação do disco. Desculpa a comparação em informática, mas sim, é ali que tu alinhas todos os chakras que tu consegues, digamos, fazer com que a pessoa restabeleça um certo equilíbrio total. Não sim. estou a dizer nenhum disparate, acho eu. Não, 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 não. E para mim é mesmo, é essencial. Para mim é como eu costumo dizer, é a ferramenta que eu utilizo todos os dias em mim e Eu, sem a qual eu já não consigo viver. eu vou E eu aproveitar há a tua muitas. deixa. Não, Sim, não, conclui. Tu conclui que eu depois sigo o raciocínio, conclui. pronto. O que eu ia dizer é que eu cheguei a pensar nestes tempos como é que as pessoas conseguiriam viver sem o Reiki. Só para perceber de que forma é que foi tão importante Para ti. para mim ter esta ferramenta comigo. Eu ia dizer que eu ia pegar nessa deixa, porque, tal como eu recorri à minha cábula aqui na introdução, tu Uhum. tens aqui um currículo que me fez beber água, porque é linha do tempo, formação em linha do tempo avançada, física quântica, Sim. hipnose, mestre em Reiki, Master Coach com programação neurolinguística, perdão. O que é que eu te ia pedir? Para tu falares de cada uma destas técnicas, ou das mais importantes, se é que há mais importantes, de uma forma sucinta, mas para que as pessoas percebam, porque muita gente ouve dizer PNL, o que é isso? E explicado por ti, se calhar é muito significado. Ok. Então, olha, a linha do tempo avançada é a terapia que vai à raiz dos problemas. E o que é a raiz dos problemas? São sempre as emoções. Por isso é que é tão importante termos uma noção clara do que é que são as emoções e de como lidar com elas. Hoje em dia, sermos gestores das nossas emoções, ou seja, sermos um bom gestor das nossas emoções, é meio caminho andado para conseguirmos concretizar aquilo que nós queremos. Pronto. E basicamente, esta terapia, o que ela faz é, ela faz com que as pessoas acedam aos seus acontecimentos mais traumáticos, Mais mais remoto, muitas vezes. desafiantes, pronto, como um luto, como o momento do nascimento, que muitas vezes
há muitos traumas que vêm do momento do nascimento, e as pessoas, basicamente, elas vão a esses momentos, Desculpa. as pessoas fazem aprendizagens e neutralizam as emoções, basicamente. E o que é isto, neutralizar as emoções? As pessoas deixam de sentir a tristeza, a raiva, a angústia, o medo, a culpa, a ansiedade, a frustração, tudo o que as pessoas possam ter de negativo eu consigo neutralizar. Quer dizer, eu sou um veículo para isso. A pessoa é que neutraliza. Sim. Eu sou um veículo para que a pessoa consiga neutralizar, porque a pessoa é que neutraliza. Claro. E basicamente isto é tudo através das aprendizagens. Eu só estou ali para que a pessoa consiga fazer aprendizagens com essas questões. Pronto, nessas questões. Exato. E aí é que entra a parte da programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? Basicamente é a programação do nosso cérebro. É percebermos como é que o nosso cérebro funciona, como é que ele filtra uma informação que vem do exterior e entra dentro do nosso cérebro. Pronto. E que vai gerar, por sua vez, uma emoção e essa emoção vai gerar um comportamento. E isto é tão importante porque para as pessoas perceberem o porquê de serem negativas ou o porquê de serem ansiosas. O que é que as está a levar a isso? E a programação neurolinguística ajuda muito a que as pessoas comuniquem melhor consigo e comuniquem melhor com os outros. Porque quando nós aprendemos a comunicar melhor connosco, nós conseguimos depois comunicar muito melhor com os outros. Pronto, e a programação serve para isso, muito para isso. E também tem muitos pressupostos que ajudam as pessoas a fazer aprendizagens no momento de fazerem durante a terapia que vai à raiz dos problemas. Posso dar uma como exemplo, sim, para as pessoas que me estão a ouvir para perceberem melhor, que é a percepção e a projeção. Basicamente isto é um dos pressupostos da programação neurolinguística e basicamente o que é que isto diz? Diz que aquilo que tu percepcionas nos outros e que te faz alguma confusão são coisas que tu tens dentro de ti. Tens dentro de ti para resolver. Então tu aí tens duas hipóteses. Não faz não. Tu aí tens duas hipóteses. Ou olhas para aquilo e julgas o outro porque te está a fazer confusão. Exato. Ou trazes essa consciência e perguntas-te a ti próprio o que é que eu tenho a fazer, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer para integrar melhor isto. Porque aquilo não é um problema do outro, aquilo é um problema teu. As pessoas só estão a ser espelhos para que tu possas ver o que está dentro de ti. Faz sentido. Porque nós não temos muito tempo para refletir. Se nós tivéssemos e se fôssemos muito autocríticos e reflexivos de alguma forma, nós não precisaríamos destes espelhos do exterior. Pronto. Então é este pressuposto que traz-nos essa consciência que é muito importante, porque nós com o julgamento em relação ao outro, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós não conseguimos mudar o outro, nós não vamos, só vamos gastar energia. É isso que eu dizer. Pronto, mas com isso, desperdiçar muita energia. Sim, e mas com esse ficamos conhecimento. irritados. Sim, mas com esse conhecimento, o que nós podemos fazer é trazer isso como conhecimento e crescer, evoluir. Porque as relações humanas servem muito. Exatamente. E é aqui que a área das relações me apaixona, porque as relações humanas servem para nós crescermos. Muito para nós crescermos, porque elas são espelhos, elas estão-nos a dizer constantemente o que é que nós precisamos para evoluir. Então, se nós tivermos esta consciência, nós podemos ir crescer imenso com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com toda a gente. E tornar as nossas relações menos desgastantes, mais harmoniosas e nós próprios, ao fim do dia, estarmos menos desgastados e até, no limite, ser mais fácil de adormecer porque temos menos preocupações e menos ansiedade. Sim. Joana, para quem nos está a ouvir, quem é que pode e deve contactar a terapeuta holística Joana Marques Oliveira?
Com que tipo de problemas? Ok. Então, olha, problemas de ansiedade é o que me tem chegado muito e que eu tenho muitos resultados, em muitos casos de sucesso. Pessoas com depressões, pessoas que tenham problemas com os pais, pais que tenham problemas com os filhos. E quando eu digo isto porquê? Porque eu muitas vezes os pais chegam e dizem que os filhos têm problemas, mas o que eu me apercebo é que muitas vezes eu, falando com os pais e tratando de uma ou outra questão e ressignificando algumas questões que estão na dinâmica familiar, os problemas muitas vezes desaparecem. Ou seja, porque os pais tomam consciência do que é que podem fazer de diferente. Exato. E o que é que podem melhorar e ao estarem abertos a essa mudança, mudam e, entretanto, o problema desaparece. Ou seja, o problema que parecia que era da criança não é só da criança. E é aqui que também os filhos nos vêm ajudar muito a crescer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos a isso. Um pai que é muito impaciente com o filho, não tem paciência nenhuma, grita facilmente. O que é que está aqui por detrás? Ele não está a ter paciência com o filho. Mas por que ele não está a ter paciência com o filho? E é isso que ele deve questionar. Por que eu não tenho paciência para o meu filho? E o que se chega à conclusão é que muitas vezes esta pessoa, este pai, não tem paciência para ele próprio. Está a transmitir ao filho muita ansiedade. Sim, e ele não tendo paciência para ele próprio, ele não vai ter paciência para o filho. Com certeza. Pronto, e é aqui que nós podemos crescer muito também com os filhos. Porque, mais uma vez, os filhos são espelhos. Estão-nos a mostrar coisas que nós temos dentro de nós, mas que nós não estamos a fazer nada por melhorar. Pronto. Então, se estivermos conscientes e se estivermos a viver o presente, nós conseguimos perceber, ok, eu não estou a ter paciência, eu estou a ser arrogante, eu estou a ser o que seja, mas eu posso melhorar. Pronto. E muitas vezes este pai, ao melhorar esta questão e ao fazer um trabalho consigo próprio, que às vezes é preciso os pais fazerem este trabalho de terapia da raiz dos problemas, ao fazerem este trabalho começam a ter paciência consigo próprios e de repente, por magia, que há muitos pais que dizem assim, que é, parece que de repente aconteceu uma magia na minha vida, eu comecei a ter paciência. Mas isto não é magia, é simplesmente a pessoa trabalhou isso dentro de si, tem paciência agora em si e com as suas imperfeições, com as coisas que não correm bem, e por sua vez vai ter paciência com os outros. Faz sentido. Eu vou pegar acho que foi no primeiro caso. Perdão que isto está complicado, como já reparaste. No primeiro caso que tu falaste, do transtorno de ansiedade, que cada vez mais, não só devido à sociedade em que vivemos atualmente, mas mais devido à pandemia e ao confinamento e pronto, tudo isto que todos nós já sabemos, há muita gente que tem descoberto, digamos assim, que sofre desse problema ou começou a desenvolver esse problema. E eu gostava que tu, pronto, de forma resumida, mas clara, como tu também sabes fazer, explicasses em linhas gerais o que é que consiste isto do transtorno de ansiedade e como é que tu, neste caso específico, procuras ajudar a pessoa. Já deste, de uma forma geral, as linhas mestras, mas neste caso em concreto, como é que funciona? Porque há muita gente que se calhar até tem, ou está a desenvolver, e nem sabe que está a ter. É verdade, sim, isso é verdade. Então, olha, as pessoas que têm este transtorno são pessoas que estão constantemente angustiadas e preocupadas com as situações. E não é uma preocupação momentânea. Atenção, é algo que está permanentemente na vida da pessoa. Está bem?
Então e não existe fundamento, ou seja, são questões muitas vezes do cotidiano que não há razão aparente para aquilo acontecer. Ou seja, uma pessoa que gira bem as suas emoções, ela vai sentir o mesmo que esta pessoa, mas vai conseguir gerir a sua vida e não vai estar constantemente preocupada. Não é? Porque uma questão... não vai alimentar bloqueios irracionais, basicamente. Exatamente. Porque basicamente toda a gente, em uma determinada altura da vida, sente ansiedade ou sente o medo. Claro. E o medo muitas vezes está-nos aqui a alertar para coisas que é preciso termos atenção. Claro, não é necessariamente sempre mau, não é? Não, de todo. Não é mesmo de todo. A questão é que estas pessoas com este transtorno acabam por estar com a vida muitas vezes bloqueada, não conseguem ter uma vida normal, está bem? Porque estão sempre preocupadas, por exemplo, com a questão do trabalho, ou porque não vão ser bem-sucedidas, ou porque têm receio em magoar o paciente que está sofrente. Imagina um caso de uma pessoa que é massagista. A pessoa ter sempre aquele receio que vai magoar o outro, que não vai estar a pôr as mãos no sítio certo. Então, isto, durante muito tempo, vivido mais, durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai alimentar o medo. Como é que a pessoa fica? Pronto, como é que a pessoa fica? Então, aqui é as pessoas perceberem que isto é algo que as pessoas sentem, mas é durante um período longo. Está bem? Não é a pessoa sentir isto, por exemplo, durante um mês. Normalmente é um mínimo de 6 meses a pessoa sentir isto. E essas pessoas tendem, assim, eu estou a afirmar, porque interesso-me também por psicologia, e isto também está relacionado com psicologia, apesar de que eu não seja psicóloga, mas dá-me a ideia que isto também está relacionado com uma certa personalidade perfeccionista que nos impede de, digamos, de ter medo de errar, porque a pessoa ansiosa, pelo que eu tenho conhecimento, quer acertar em tudo à primeira e ser perfeita, e o medo de errar já lhe está a provocar uma ansiedade que a condiciona. Estou a dizer algum disparate? Não. Olha, não tive mais razão, não há assim muito a acrescentar em relação a isso, porque, de facto, as pessoas que são ansiosas é porque querem muitas vezes as coisas muito perfeitas. Não estou a dizer que são todas, mas existe essa característica muito presente em quase todos os casos que me chegam de ansiedade. Eu própria, eu já sofri de ansiedade, nunca tive nenhum transtorno, nunca me diagnosticaram nada, mas eu, desde muito pequena, que eu era aquela menina que roía as unhas, e roer as unhas é uma prova de que eu sofria constantemente com o futuro. A questão é que esta questão não é só a pessoa sofrer com o futuro. Foi isso que eu percebi com o meu percurso.